paz do Senhor a todos, meu nome é Juari, seja bem-vindo ao canal Bíblia Simples. Na oportunidade estaremos estudando um pouco do livro de João, especialmente o capítulo 1, onde o apóstolo do amor fala sobre a revelação do Verbo, o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. E nesse estudo veremos a apresentação do livro, do Evangelho de João. Iremos verificar algumas temáticas cristológicas, a apresentação do livro, sendo o próprio João, o escritor, revelar Jesus como Verbo e explicar a encarnação do Verbo, que é Jesus Cristo. O texto, nesse capítulo 1, o versículo-chave é o João, capítulo 1, versículo 14, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." O apóstolo João é o autor do livro, como leva o seu nome, e a afirmação da autoria do livro está escrito em João, capítulo 21, versículo 20 e 24. O livro foi escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Veremos nesse breve estudo, o apóstolo do amor descrevendo sobre o Verbo. Agora veremos o capítulo 1 de João, que tem a epígrafe "O Verbo que se fez carne". Diz assim o versículo 1: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens." Esse texto parece que João estava olhando para o Gênesis, a origem. Ali em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Vemos ali que estava reunido ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para assim formar o homem. Propósito do livro de João. João foi escrito para combater algumas heresias que estavam se propagando na época, e falando que Jesus não era o Filho de Deus. Mas veremos aqui no mesmo Evangelho, em João 20, verso 31, "Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome." Então esse é o propósito do livro de João. Quem crê no Filho de Deus, quem crê no Verbo, tem a vida em seu nome. No nome de quem? No nome de Jesus. Agora veremos 4 pontos que revelam os propósitos da encarnação do Verbo. Vamos ver aqui em Hebreus 1:3, que diz assim: "O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo por feito por si só a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas." Através da vida de Jesus Cristo, veremos a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus sobre as pessoas. Deus se revelou em Jesus Cristo. Vimos o Verbo feito carne, nascido de mulher e vivendo como um de nós, tendo sede, tendo fome, mas acima de tudo, revelando o amor de Deus para as nossas vidas, o amor, a bondade e a misericórdia sobre as vidas das pessoas. Veremos um Jesus piedoso, curando as pessoas. Vemos Jesus andando com seus discípulos,
aqueles que foram chamados para aprender a amar, aprender a perdoar, vendo ali o Filho de Deus face a face. Isso é uma oportunidade que nós não tivemos. Hoje, através do escrito de João, podemos ler e entender que Jesus Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus, e o propósito era esse, para que Ele nos desse vida, como diz a palavra, e vida com abundância, e a paz que excede todo o entendimento. Então, através da morte e através do Verbo encarnado, temos vida nele. O segundo ponto do Verbo que se fez carne foi destruir as obras do diabo. Está escrito ali em 1 João capítulo 3, versículo 8, que diz assim a palavra de Deus: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Através do sacrifício de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, temos a remissão dos nossos pecados. Hoje somos livres. A Bíblia diz assim que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje somos livres. Através do sacrifício de Jesus Cristo somos libertos. Não somos mais escravos do pecado. Jesus Cristo já nos libertou. Veremos agora o terceiro ponto, que diz assim: tornou-se possível a morte do Verbo, que se fez carne. Está escrito ali em Hebreus capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vemos, porém, coroada de glória e de honra aquele que Jesus fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Para isso, é simples, Jesus Cristo teve que se fazer carne, para vir como carne, para morrer por nós. Então, Ele era o Cordeiro perfeito. Vejamos ali em João que diz, quando João olha para Jesus, ele diz assim: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito, e hoje temos vida, e vida nele. Fora do Cordeiro, fora do Verbo, fora de Jesus Cristo não temos vida. Através de Jesus Cristo temos vida, e vida com abundância, como diz a sua palavra. Veremos também aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 7 a seguir, que diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Último versículo, versículo 11: toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Esse é o propósito, esse é o objetivo do Filho de Deus ter sido revelado. Deus ter enviado o seu Filho. Essa foi a revelação de Deus para a humanidade, para a minha e para a sua vida. E hoje eu e você temos essa oportunidade, porque a porta ainda está aberta. Jesus Cristo morreu para todos, para que nenhum se perdesse. Então você, meu amigo, minha amiga, você tem essa oportunidade. Veremos aqui o último ponto: Jesus ser o nosso sacerdote, o Verbo ser o nosso sacerdote. Vamos aqui agora abrir as nossas Bíblias em Hebreus 4, versículo 14, do 14 ao 16, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão,
porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. O que é que o texto quer dizer, irmãos? O texto quer dizer que temos que ter confiança, temos que ter fé, temos que ter ousadia, porque Jesus Cristo já morreu e fez o sacrifício por nós. E hoje temos que ter essa confiança, temos que ter essa fé, que Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. O véu se rasgou de alto a baixo, hoje temos acesso livre através do Verbo, através de Jesus Cristo temos esse acesso, irmãos. Então vamos nos achegar com ousadia, com confiança e com a certeza, porque aquele que começou a boa obra na sua vida e na minha vida é fiel para terminar. Por hoje, irmãos, ficamos por aqui. Na próxima oportunidade estaremos estudando e veremos aqui a apresentação de Jesus Cristo a Israel através de João Batista. Então que Deus continue abençoando a sua vida, guardando e livrando de todo mal. Se você gostou e quer continuar caminhando comigo, curta, comente, compartilhe da palavra de Deus. Até o próximo vídeo.